Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre a HGRU, vamos dar uma olhadinha no que rolou. Tem algumas atualizações aqui bem bacanas para trazer para vocês. Então, bora lá. Fundo aí de 2018, público-alvo investidor em geral, tem taxa de administração, performance. E indicadores do fundo, tem um PL aí de quase 3 bi, né? Uma cota patrimonial 125,74, cota mercado sendo negociada em 125, praticamente aí no VP do fundo, né? Então tá com o PVP aí de 1 praticamente, né? Liquidez média diária de 3 milhões e meio, pagando um dividendo anualizado de 8,8. Indicadores imobiliários, 104 imóveis, 23 locatários, ABL de 612 mil metros quadrados, vacância física 0,8 e financeira também 0,8. Então, bem ok, bem controlado. Aqui os destaques desse mês estão na parte de resultados. Nesse mês, o fundo apresentou uma receita total de R$ 1,09 por cota, o que levou a um resultado de aproximadamente 87 centavos por cota. E o rendimento anunciado foi de 90 centavos, o que ele já vem pagando aí em linha com os últimos meses. Movimentações de locatário, não teve nenhuma movimentação nos ativos no longo desse mês. Então a vacância ela se manteve. Na parte de desenvolvimento, nesse mês de maio, a obra do ativo Passeio Dutra alcançou um avanço físico acumulado de 38%. Essa obra está bem atrasada, vocês vão ver um pouquinho mais na frente. Na parte de alavancagem, o fundo tem 6,3% de alavancagem. Aqui ele traz um pouquinho de movimentações do portfólio após o 30/5, né? Que ele soltou alguns fatos relevantes. Então, ele anunciou a venda desse imóvel Santo Alberto, que é um ativo educacional que estava alugado para a Insper, foi a própria Insper que comprou, né? Preço total de 170 milhões, o que foi 69% acima do valor patrimonial e 35% acima do custo total do imóvel. Vai ser pago aí em 7 parcelas de 24 milhões,2, sendo que a primeira já foi recebida pelo fundo na assinatura do documento, né? Vai impactar o fundo em 43 centavos por cota. Isso aqui é de lucro, né? As demais parcelas serão recebidas semestralmente, sendo corrigidas por IPCA mais 4,5%. E aqui ele traz alguns resultados da venda, né? Então deu um TIR de 19% nesse período aí, né? Sem contar as eventuais correções das parcelas. E aqui ele fala um pouquinho que desde a criação do fundo, né, sempre acreditaram nessa tese de ativos educacionais. E aqui ele traz o porquê que eles acreditam nessa tese. Então, o ponto comercial se torna tão importante ou até mais do que a operação, e isso é verdade. E a localização torna-se cada vez mais central em relação ao público atendido. Então, assim, é muito ruim para uma universidade, algum ativo de educacional, pegar e ficar trocando de lugar, né? Então, assim, ele tem que se consolidar onde que ele está. Então, isso acaba agregando muito valor ao imóvel, né? Então, por conta disso que eles acreditam bastante na tese. E aí ele fala que devido a esses pontos, né, a venda do Santo Alberto representa um marco muito relevante para o HGRU, que foi a primeira transação de um ativo do setor educacional. Ele ainda não tinha vendido nada, não tinha feito nenhuma destrava de valores com esses ativos, né? Agora pode-se dizer que o fundo realizou ao menos uma venda aí dos seus... dos imóveis que ele tem dentro do portfólio dele, né? Então, varejo alimentar, varejo de vestuário e agora ativo educacional. Enfim, seguindo aqui, parte da performance dele, então, muito boa, né? Desde o início aí 138%, que dá 13,7% ao ano. Distribuição por cota, 90 centavos, em linha com os últimos meses. Dividendo anualizado de 8,8. Na parte de resultados, a gente vê aqui por cota, mais fácil. Então ele gerou 1,8. Teve despesas de 22 centavos. Teve que utilizar 3 centavos aí de reserva para pagar os 90, né? Então a gente vê aqui a reserva acumulada dele, que era de 1,17, foi para 1,14. Na parte do balanço patrimonial,
A gente vê que o fundo tem um passivo de 409 milhões, sendo 120 milhões a ser pago no curto prazo, em até 12 meses, que já estão sendo mapeadas e serão suportadas pelo montante alocado em LCI, renda fixa e CRI. Então, LCI, renda fixa e CRI. Aqui. E aqui a gente vê as parcelas a pagar, né? O que é cada uma delas, o que dá esse valor dos 129 milhões. E para uma dívida mais longa, a partir de 12 meses, ele tem mais 279 milhões para fazer o pagamento delas. A alavancagem, então a gente vê aqui que ela vai diminuindo com o passar do tempo. A gente vê quais são as dívidas dele. Então, dívidas IPCA 6,5, 4,9, 6,5 e uma CDI 1,5. E aqui a gente vê como que está o cronograma de amortização delas, né? Na carteira de ativos, a gente vê aqui os ativos imobiliários dele, por valor patrimonial e por receita contratada, distribuição geográfica quase no Brasil todo, alocação por segmento dos locatários, por inquilino, natureza dos contratos, 83% contrato atípico, alocação por indexador, grande parte aí em cima de IPCA, mês de reajuste, pouquíssimos, pouquinho aí até agosto, né? De setembro para frente que tem uma parcela bem alta aí para esses reajustes, né? As revisionais aqui, 23% nesse ano de 2025, vencimento dos contratos só preocupa só para depois de 2029, histórico de vacância ridícula. E aqui a gente vê todos os ativos dele, né? A gente vê o que está aqui com vacância, que é esse Dutra 107, que é justamente o que está em construção. Aqui, passeio Dutra, né? Então, a gente vê como que está a obra, né? Isso aqui, essa linha pontilhada, era o que era previsto, tanto de previsão financeira quanto previsão física. E aqui, essa mais contínua é como que tá. Então a gente vê que está muito atrasada essa obra aí, né? Ele já desembolsou aí 8,7 milhões, valor total da obra, né? E aqui ele fala que ao longo do mês alcançou 40% aí do avanço físico, né? Enfim, vamos ver quando que vai sair, né? Mas aqui ele já está trabalhando na locação, então você pode até ver que tem aqui já um letreiro da Mobile, então já está alugado para ela, então ele já está trabalhando a locação desse imóvel aí, né? Já está para entregar. Carteira de fundo imobiliário, a gente vê aqui que ele tem uma alocação de 6% do PL, as posições dele aqui. Esse aqui é um ativo educacional, também, que é a Insper que está lá. Alocação em fundos imobiliários, a gente vê como que era, né? E agora como que tá. Liquidez e passivo, a gente vê aí uma liquidez de 3,5 milhões por dia. Número de cotistas, ele se manteve aí de um mês para o outro. E é isso, não tem muito mais o que falar não. Então assim, mais um mês super tranquilo aqui para HGRU. Então, se gostou já sabe, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal para não perder nada, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. É isso, valeu galera, abraço!